graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês neste momento. Esta semana, na quarta-feira, inicia-se o período da Quaresma. E de onde vem o costume de um período de 40 dias antes da Páscoa? Porque nós estamos a 40 dias da Páscoa. Desde o século IV, era costume para aquelas pessoas que queriam se tornar cristãs, queriam fazer parte de uma igreja cristã, era costume usar esse momento de 40 dias antes da maior festa da igreja para então ensinar aquelas pessoas, aqueles prospectos, para que eles então adentrassem na fé cristã. Era o momento do batismo dos aspirantes ao cristianismo. E eles passavam um período de 40 dias, onde eles estudavam, onde eles meditavam, onde eles jejuavam. Isso era contado então 40 dias, um tempo de preparação para os primeiros cristãos. E a gente sabe que o número 40, ele aparece frequentemente na Bíblia, 40 dias do dilúvio, os 40 anos do povo de Israel no deserto. E Jesus também, após o seu batismo, ele teve um período de 40 dias, onde ele fica no deserto, onde ele passa por tentações. O diabo o tenta, ele foi provado. Então, Quaresma também é um momento de provação, é um momento de espera. Provação, a gente sabe que é deixar provar-se, é deixar-se falar a nossa voz interior, é ouvir o som do silêncio. E é isso que significa a Quaresma. A Quaresma é um momento de distinguir as vozes do mundo, porque o mundo tem muitas provações, o mundo tem muitas tentações, e nós temos esse período de 40 dias para nós então nos concentrarmos no que realmente é importante. Essa Quaresma vai nos dar então coragem de enfrentar tentações lá no nosso íntimo, tentações que vem essa do mundo exterior. Mas a Quaresma também é um período de reconciliação. O apóstolo Paulo diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados em união com Ele. Isso para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. A gente tem dificuldade de silenciar. Como nós temos dificuldade de silenciar, nós temos dificuldade de ouvir os nossos pensamentos. No fundo, nós temos talvez medo dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos mostram aquilo que nós somos. As vozes do mundo, com certeza, nós as ouvimos. As vozes do mundo soam mais belas, parecem mais sedutoras, mais suaves aos nossos ouvidos. Elas parecem ser tão gostosas. E normalmente as vozes do mundo, elas soam doces. Por quê? Porque os nossos pensamentos às vezes podem estar já sendo comparados com as vozes do mundo. Os nossos pensamentos podem ser mundanos. Então nós temos que distinguir as vozes do mundo e ouvirmos a voz de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Nesse período de Quaresma é fundamental: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais do que nunca o período de Quaresma é período de oração. Quaresma também é um tempo oportuno para nós revermos conceitos, para nós revermos atitudes, para nós revermos posições. Deus quer ouvir qual é a nossa posição. Nós temos uma posição. Qual caminho seguir? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então a Quaresma é um tempo oportuno para nós ouvirmos a nossa voz interior, nosso equilíbrio, nos equilibrarmos,
E essa voz interior nós chamamos de coração. Vamos ouvir o nosso coração. Para nós, o coração é o centro das emoções. Alguns médicos, cientistas, estudiosos afirmaram há algum tempo atrás que no coração nós também temos algumas células nervosas. Parece incrível isso. Ele é uma espécie de filtro que vai nas nossas mentes, nas nossas intenções. Por isso que as nossas emoções são guiadas pelo coração. Quando eu me emociono, o coração dispara. Entretanto, o nosso coração nem sempre está certo. Ele às vezes nos engana, às vezes ele não consegue cumprir o seu papel de ser um ponto de equilíbrio nas nossas intenções. Nem sempre ele consegue trazer com pureza a nossa voz interior. Nós somos traídos pelo nosso coração. Então há comportamentos nossos que já estão enraizados no nosso coração, e o nosso coração não consegue mais detê-los. O coração vai ficando totalmente tolerante a alguns comportamentos. Nós aprendemos com o tempo a silenciar, e o coração se torna submisso, simplesmente ele aprova tudo aquilo que nós fizemos. O nosso coração não questiona mais, o nosso coração não condena mais, e nós não sentimos mais aquele medo, aquele tremor interior diante da pessoa que sofre, diante da situação de desgraça. Então nós dizemos que o nosso coração já é um coração de pedra. Nesse caso, nós precisamos refletir. O coração, quando não reage mais diante dos sofrimentos alheios, e quando isso acontece, nós perdemos parte da nossa humanidade, nós perdemos parte daquilo que é a imagem de Deus. Nesse caso, só nos resta pedir: Deus, cria em mim um coração puro. É o que nós cantamos logo após o momento de sermão. Outras vezes, há momentos em que o nosso coração nos condena em tudo. O nosso coração não nos dá paz, nós perdemos a paz. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas, pois Ele está nos cobrando a todo momento uma atitude, uma posição diante das coisas, diante dos fatos. Ele exige que as nossas ações sejam norteadas por uma pureza total. É aquele coração legalista. Então é possível que nesse caso o nosso coração assimilou tanto a lei que, em vez de nos ajudar, nos orientar, o nosso coração se torna o nosso carrasco, o nosso coração se torna o nosso legalista. Ele não é mais movido por sentimentos e intenções verdadeiras, mas por leis rígidas que nos foram impostas e que nós aprendemos desde criança. Ele funciona como uma máquina de calcular. Isto é certo, isto é errado, não faça isso, não faça aquilo. O nosso coração parece cobrar de nós uma perfeição que nós não podemos alcançar. Ele nos orienta mais a agir por amor, mas nos torna escravos de preceitos, de normas, de regras, de leis. Nosso coração, então, é nosso ponto de orientação no amor a Deus e no amor ao próximo. Se ele está tão relaxado que não nos faz mais ouvir a nossa voz interior, ou está tão enrijecido pela lei que não cessa de impor comportamentos, ele não nos orienta mais. Então o período de Quaresma é uma oportunidade para nós nos prepararmos para as provações, que nos deixemos provar para recuperarmos a nossa voz interior, o nosso coração. Se, porém, sairmos dessa experiência pesados ou carregados de culpa ou condenação,
Vale aqui lembrar aquilo que João falou na sua primeira carta: se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Não vamos sucumbir na provação nem na tentação no tempo de Quaresma. Que Deus abençoe vocês a vencê-las todas em Cristo Jesus, nesse período de Quaresma. Em nome dele, a razão do nosso ser, viver e existir. Amém.